a doutrina da eleição. Eu coloquei a foto, um barro, um vaso em barro sendo moldado na mão de um oleiro, pensando lá em Jeremias 18, texto do barro nas mãos do oleiro. Então eu coloquei essa figura porque eu acho que ela é a que melhor ilustra a doutrina da eleição. Antes da gente entrar na aula, eu estava comentando com o irmão, para entender a doutrina da eleição, a gente tem que entender algumas coisas aqui. Primeiro, entender quem nós somos. Lembrem da aula do pecado. Adão pecou, somos escravos do pecado. Então, o livre-arbítrio, como nós entendemos de optar pela salvação, ele só esse livre-arbítrio de escolher estar do lado de Deus ou estar em rebelião contra Deus, ele só existiu em Adão. Depois de Adão, toda a raça humana ela se torna escrava. Então, o livre-arbítrio que eu entendo que é bíblico é o livre-arbítrio que eu escolho a cor da camisa que eu vou vir para o seminário, ou que calça, ou que sapato, ou que blusa as irmãs vão usar. Então, livre-arbítrio, ele existe nesse sentido, que seria, usando Agostinho, melhor colocado livre agência, que a liberdade para escolhermos o prato do nosso almoço, optarmos qual casa nós vamos comprar ou alugar, enfim, tudo isso, claro, dentro da soberania de Deus. Mas livre-arbítrio ou livre-agência, biblicamente é nesse sentido, não o livre-arbítrio para optar por Deus. Então nós temos que entender quem é o homem. O homem é pecador e ele é morto. Segundo, a justiça de Deus. Se Deus mandasse todo mundo para o inferno, Deus continuaria permanecendo justo. E terceiro, a soberania de Deus. O governo tem o mundo, o governo de Deus sobre toda a criação, a sua soberania, todas as coisas debaixo do seu controle. Entender esses três pontos, a doutrina da eleição ela ficará mais clara para nós. O que é a doutrina da eleição? Na teologia, na versão maior, na página 559, a doutrina da eleição é a sua, quer dizer, de Deus, ok? A decisão, está dando para ler? Está dando para ler, irmão? Direitinho, tá? A luz não... Ok. A decisão de Deus de nos escolher para sermos salvos desde a fundação do mundo. A eleição, ele vai definir, é um ato de Deus antes da criação, no qual ele escolhe algumas pessoas para serem salvas. Não por causa de algum mérito antevisto delas, mas somente por causa da sua suprema boa vontade. Então a eleição é um ato de Deus antes da fundação do mundo, o qual ele vê a humanidade caminhando para o inferno e ele chama alguns para serem seu povo, pela sua graça e pela sua boa vontade. Então vamos ser direto aqui, pedir que os irmãos me ajudem cada um abrir nesses textos e a gente vai fazendo as leituras. Então primeiro, Romanos 8, 28 a 30, pedir que algum irmão ou alguma irmã faça a leitura. Romanos 8, 28 a 30, e outra pessoa já pode abrir. Pode, voz alta. Só um minutinho. Romanos 8, 28 a 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque o que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou.
e aos que justificou, a esses também glorificou. Pode ler também, para adiantar, o 9, 11 ao 13, 11, 12, 13. É uma página assim só. É prático. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Obrigado. Algum outro irmão ou irmã? Efésios 1, do 4 ao versículo 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Joia, amém. Obrigado. 1 Tessalonicenses 1, verso 4 e 5. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele nos escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. 2 Tessalonicenses, pode ser você mesmo que leu. A 2, verso de número 13. 2 Tessalonicenses 2, somente o versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus nos escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Joia. Algum outro irmão ou irmã? 2 Timóteo 1, verso 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos do céu. Joia. O último livro, a Revelação, Apocalipse 13, versos 7 e 8. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Ok. E por último, o irmão mesmo pode ler Apocalipse 17, ao versículo 8. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá.